Olá, seguidores. Bem-vindos a mais um Diversidades. E desta vez trouxemos gente da casa, porque achamos importante que as outras pessoas, nosso público, os nossos seguidores, conheçam quem faz a RDK, quem é a RDK. E nós trouxemos hoje a Regiane Sol. Para nós é a Sol, né? Trouxemos a Regiane Sol para que ela fale conosco e também dê uma palhinha do que é a RDK Music, que ela é a responsável por mais esse braço da RDK. Então, vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Para nós é um prazer te receber, Sol, porque já tentamos várias vezes, né, nos conectar, mas infelizmente as nossas agendas não fechavam, né? Quando eu te queria, tu não poderias, né? Então, hoje deu certinho e vamos então começar conhecendo Regiane. Provavelmente Sol não seja teu sobrenome, né? Com quem é a Regiane? O que ela faz? Onde ela mora? Enfim, faça com que o público te conheça. Tá certo, então, boa tarde, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Você sabe que o pessoal vai estar assistindo conectado. Aí. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando, né, para as lentes da RDK, para as páginas seguidores da RDK. Realmente, Regiane Sol não é o meu sobrenome, né? O Sol não é o meu sobrenome, mas ele faz parte do meu sobrenome, que é Assoline. Então, ali no meio tem um sol. Sim, tem um sol. E é esse sol que a gente puxou, então, pro nome artístico, porque eu já fui Regiane Assoline mesmo, falando artisticamente, né, como cantora. Já fui Regiane Assoline mesmo, usando meu nome. Depois eu fui Nega Frida e agora, então, assumindo Regiane Sol. Tem tudo uma questão de numerologia aí para chegar a esse nome, então por isso. Mas a Regiane Assoline, ela nasceu lá em Salgado Filho, no Paraná, no interior do Paraná. Em 94, então, veio para Caxias do Sul, sempre buscando o sonho na música. Mas esse sonho, assim, esse sonho que tu falas, ele vinha desde pequena? Tu dizias, eu quero ser cantora, ou como é que é? Sim. Até eu sempre brinco que o meu pai disse que eu já nasci cantando, né? Era um lírico estridente, assim, uma coisa, né? Então, quando eu comecei a me entender, né, por gente, né, lá com 4, 5 anos de idade, eu tive um incentivo muito grande em casa, que meus pais, né? A minha família são todos músicos, eu diria, porque um canta, o outro toca violão, o outro toca teclado e aquilo ali ia me inspirando, sabe? Meus pais são artistas natos, né? Isso um dia ainda vou trazer para vocês uma matéria bem bacana deles para comprovar isso. E eles, então, são a minha maior inspiração nesse meio. E dali eu sempre quis fazer música. Sempre quis. Tanto que até uma vez magoei meu pai. Eu disse pra ele, não nasci pra ficar aqui arrancando toco. Eu quero ser cantora. Tanto que com 14 anos de idade eu vim, então, pra Caxias do Sul. Vieste sozinha, não com a família? Vim sozinha. Tinha meus tios, né, ali que me deram um apoio, me acolheram, então, nessa vinda. E ali começou a minha faculdade, que eu falo, né? Então, fiz a minha faculdade da vida ali. Depois, lá em 2003, é que realmente as coisas começaram a acontecer na música. Porque eu conheci um produtor musical, que mais tarde acabou se tornando meu marido, com o qual eu tenho um filho hoje, que é o Tito Vinícius. E eu digo que ele, que é o Luciano Gomes, ele que me introduziu na música profissionalmente, né? Porque ali é que eu conheci o meio, assim, de estúdio, como é que funcionava, como era para fazer as gravações. E onde tu cantavas antes? Em casa, no chuveiro, na igreja. Na igreja, geralmente começa pela igreja, né? Sim, mas desde ainda do Paraná, né? Antes dos 14 anos, que meus pais sempre foram muito frequentar, né? O culto de domingo, então... Ali eu já frequentava, ia lá pra cima do palco lá, enfim, era eu que cantava, né? Enfrentava e cantava porque eu gostava realmente muito, então foi minha escola. Mas aí, em 2013, então, eu conheci o Luciano e em 2005 aí começou realmente a minha carreira profissional na música.
E onde tu participaste, assim? Foi num grupo musical ou tu te apresentavas em barzinhos, em locais públicos? Como é que foi? No início era bar, né? Fazia voz e violão em bar, apresentações assim em restaurantes, bares, e o que aparecia a gente ia fazendo. Sim. Depois surgiu a oportunidade assim de gravações de backing vocais. Dali eu já acabei participando de uma banda gauchesca, fiz alguns shows com eles, mas eu demorei para entender o que eu queria fazer na música. Então eu passei por vários estilos. Foi no gauchesco, foi no sertanejo, foi em banda, vários estilos até chegar hoje. Porque é conhecendo todos os estilos que tu vais entender o que Exatamente, queres, né? Por isso que eu digo, eu fiz a minha faculdade, né? Porque ali eu fui conhecendo realmente um pouco mais de música. Eu não sabia nem o que era estilo. O pessoal, mas que estilo quer fazer? Eu quero fazer axé, eu quero fazer... Eu não sabia o que eu estava falando, porque eu não tinha conhecimento, realmente. Então, a partir de 2005 eu comecei a conviver mais com músicos, conviver realmente com a música profissional, é que eu fui entender, né? Não, agora eu quero ir por isso aqui. E depois que eu entendi o que eu queria fazer, eu acabei recusando vários trabalhos, né? O pessoal vinha me procurar muito para cantar, ser vocalista de bandas, de bandinha mesmo, aqui da nossa região, né? E eu recusei vários trabalhos porque, cara, eu sei o que eu quero fazer. Então, eu me mantive ali no foco. Isso. E tu falaste que tu tiveste vários nomes artísticos, né? Isso. O teu próprio nome e aquele... Nega Frida. Foi em que momento esse, a Nega Frida? A Nega Frida, ela começou em 2014, quando eu recebi o convite do Lucas Brolesi, que é um artista, ele morava em Estrela, nós morávamos em Estrela. E ele estava procurando uma vocalista, já tinha passado, acho que 1 ou 2 meninas lá. E ele procurava uma vocalista para ser a vocalista da banda Nega Frida. Então eu tinha... Era o nome da banda. Era o nome da banda. Só que olha que incrível, né? Eu subi lá em cima, o pessoal olhava pra mim e me chamava de Nega Frida. Não era mais a banda. Embora a gente fosse uma banda, a luz estava em mim, o foco era em mim, porque eu estava à frente, né? Mas na verdade eram nós todos ali. E eu amava aquilo. Eu achei fantástico, nossa, eu me sentia Nega Frida realmente. Incorporou. E aí foi até final de 2017, mais ou menos, aí o Lucas acabou indo embora para São Paulo, a Nega Frida se dissipou, eu disse, não, mas eu quero continuar esse projeto, eu quero continuar como a Nega Frida, porque eu gosto tanto, eu amo o nome e tudo mais. Conversei com o Lucas, ele disse, vai em frente, é a tua cara, então fui, registrei o nome, gravei 5 vezes uma mesma música para lançar e não acontecia. Não acontecia, disse, mas o que tem de errado, né? Então foi aí que eu decidi fazer, para quem acredita, claro, né, a numerologia. E foi onde deu que realmente eu tinha que deixar a Nega Frida ali, quietinha, como uma boa lembrança, maravilhosa que foi, e seguir com um novo nome. E que músicas tu cantava na banda? Na banda Nega Frida a gente também passeava por vários estilos, né? Mas ia desde o samba, desde o soul, do black, a gente misturava assim tudo, até o... agora fugiu o nome, o brega. A gente tinha um bloco de música brega, Reginaldo Rossi, enfim, a gente fazia assim, e era bem bacana, o pessoal gostava demais, sabe? A gente fez muitos eventos. E nessa Nega Frida, tu tinhas então uma vida mais, diremos, noturna? Ou não? Sim. Como tu te achou assim nessa experiência da noite, de trabalhar à noite, fazendo esses shows? Gostava? É realização, né? Porque tu quer fazer aquilo e de repente tá acontecendo. Tu tá hoje numa cidade, amanhã tu tá lá na outra, tu tá... Muito bom, e artista, músico, dorme de dia, gente. Sim. Então eu não gosto de levantar cedo, eu gosto de dormir mais tarde e levantar mais tarde, porque a noite nos pertence, porque a noite é para nós ir lá fazer a alegria das pessoas. Exatamente. Mas ali nesse bate-papo que nós estávamos tendo, tu me falaste que tu chegaste a Caxias e de repente ali tu já estavas em Estrela. Como se deu essa passagem? Sim, eu vivi 15 anos em Caxias do Sul, né? Eu tive esse relacionamento com o Luciano Gomes, durou 5 anos apenas, né? Mas foi onde eu aprendi, foi a minha escola ali. E depois, a minha vinda para a Estrela, eu tive também a oportunidade em rádio. Aí eu vim para trabalhar em rádio. E que rádio tu trabalhava? Eu trabalhava na antiga Rádio Estúdio FM, a rádio comunitária, onde eu comecei, né? Ali também foi a minha outra escola, dessa vez no meio da comunicação. Foi onde eu desenvolvi
a parte do improviso, que eu não tinha ainda em shows. Sim. Em 2009, quando eu lancei o meu CD lá em Caxias, meu primeiro CD, eu não tinha esse improviso em cima do palco com o público. Então, quem assistir, tem as gravações, vai perceber que eu cantava e nos intervalos eu ficava perdida, não sabia muito o que fazer, porque eu não tinha essa experiência. Então, com o tempo, a gente vai... então a rádio me trouxe isso, sabe? Sim, além de muitas outras coisas legais, e aprender a conversar, entrevistar, tudo isso. Coisa boa. É maravilhoso. Eu nunca fiz rádio, mas eu acho que deve ser uma experiência muito bacana, legal. né? É muito legal, principalmente quando tu tem o reconhecimento, né, do teu trabalho. Até hoje, as pessoas me conhecem como a Euzinha lá da Estúdio FM. Por que Euzinha? Porque... Olha que engraçado, quando eu fiz um curso em 2003 de rádio em home studio, e na época o professor ele frisava muito que em rádio não se usa diminutivo. E aí eu, como teimosa que sou, gringa, bem teimosa que sou, eu disse, eu sou diferente, então eu vou fazer diferente. Muito boa tarde pra você, por aqui, Euzinha, até tal hora. E mandei um dia pra ele escutar. E aí ele disse, tu é bucha. Vamos dizer outra palavra, tu é bucha. Porque aquilo ali marcou, porque eu acabei usando uma linguagem que as pessoas lá de casa se identificavam. Era a minha essência, era eu de verdade, não era eu robô, ou eu fazendo aquela linguagem, aquele falado, sorrindo, aquela coisa meio gemida. Eu não gosto disso, tem que ser natural. Eu acho que é isso que faz a diferença lá quando a pessoa tá ouvindo, né? Isso. E daí tu já estavas em Estrela, e como é que foi então? Como seguiu? Como tu foi parar em Carlos Barbosa agora? Relacionamentos, né? A vida vai passando, tu vai tendo experiências e de repente, em 2013, eu fiz um trabalho de backing vocal pro cantor, bem conhecido, o Seu Pause, né? Sim. Onde eu gravei. Você apresentou lá na minha cidade. Sim, muito bacana. E aí eu tive a oportunidade de fazer a gravação dos backing vocal para 2 DVDs dele, né? E também de participar com uma música no dia da gravação do DVD. Nessa oportunidade eu conheci o empresário, o Seu Pause, que é hoje o meu marido, né? Olha aí, então, tudo dentro, tudo relacionado com a música. Só que eu era comprometida e ele também, então assim, né, nem... Não vingou no momento. Não, nada, não, a gente conheceu e nada. Passaram-se os anos, daqui a pouco eu estou sozinha, ele também, a gente começou a conversar e aí estamos hoje, né, construindo uma nova história. E eu tô lá em Carlos Barbosa. Carlos Barbosa. Ele mora lá, tu foste morar lá. Fui pra lá. Mas as tuas relações mais comerciais de trabalho, elas se dão mais por aqui, na nossa região, ou não necessariamente? Hoje não mais necessariamente, na época sim. Mas hoje, como eu tô atuando em várias coisas, né? Eu trabalho com produção de propagandas para rádio, de produção, né, de comerciais, propagandas, spots, essas coisas chamadas. Então eu atendo o Brasil inteiro, até fora do Brasil inclusive, né? Tem parceria aí com rádios do Peru, de Portugal, dos Estados Unidos, usa essas vozes para da Argentina, né? Então eu acabo trabalhando para tudo que é lugar, né? Aí também agora tô, né, na parceria aqui com a RDK, tenho a RDK Music, que também é mundo, então nada me limita, né? Eu tô pro mundo, realmente. Isso. E conta pra nós só assim, tu disseste que tu foste a Nega Frida, daí por um período tu adotaste o teu nome, né? Regiane Assolini, que é muito bonito, né? Muito sonoro ser Assolini. Bem italiano. E quando foi que tu adotaste o nome de casa, então? Em que momento da tua vida musical? O Regiane Assolini, tu diz, ou o Regiane Sol? O Assolini. O Assolini, quando eu comecei minha carreira mesmo, lá em 2003, 2003, 2003, aí foi o teu primeiro nome artístico. Isso, porque na verdade eu não tinha parado pra pensar nisso, que eu podia ter um nome artístico. Sim. É meu nome, vamos lá, vamos fazer, né? Isso aí. Seguidores, voltamos no próximo bloco para conhecer um pouco mais da história da Sol, né? Sempre não, desde a semana passada, com o patrocínio da Seleto Mercados de Arroio do Meio, em Lajeado. Até mais.